Sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula. Hoje iremos falar sobre introdução à mecanização agrícola. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. É importante de início a gente entender o conceito de mecanização agrícola. Então, mecanização agrícola é o uso racional de máquinas e implementos agrícolas dentro do processo de produção agrícola. Então, cada conjunto mecanizado, entenda-se como máquina e implemento agrícola, é projetado e tem funções específicas dentro desse processo de produção. Por exemplo, um conjunto mecanizado, trator agrícola de pneus e arado de disco, eles têm por função fazer o revolvimento do solo, que é uma operação denominada de aração, e está dentro do processo de produção agrícola, dentro lá da etapa de preparo de solo. Então, é importante a gente ressaltar que dentro de todo o processo de produção agrícola, desde a supressão vegetal, tá, que é o desmatamento, até a colheita e o pós-colheita, é possível utilizar da mecanização agrícola. É possível utilizar de máquinas e implementos agrícolas para cada etapa desse processo de produção agrícola. Então, temos conjuntos mecanizados para preparo de solo, para plantio, para tratos culturais, como adubação, pulverização, calagem, tá? Para colheita, para transporte. Então é possível utilizar máquinas e implementos agrícolas dentro de todo esse processo aí. Sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa. Se vocês perceberem, ao redor da gente, existem objetos capazes de nos proporcionar mais conforto e rapidez de comunicação. Quem aí não tem um celular, né, um fone de ouvido, outros têm computadores, notebooks, tablets, o próprio Wi-Fi, né, a internet. Então, assim, são tecnologias que nos proporcionam um maior conforto no nosso dia a dia. Tá? Então, a mecanização agrícola também vem, ao passar dos tempos, desenvolvendo, crescendo através de tecnologias para melhorar o processo de produção agrícola. Então, o que nós temos hoje, né, nesse exemplo que eu dei aqui de equipamentos, nosso uso pessoal, que facilita a nossa vida, dentro da mecanização agrícola, dentro da produção agrícola, também temos tecnologias que facilitam muito o processo de produção, né, que aumenta a produtividade de, de uma lavoura. E se a gente, eu posso dizer para vocês, né, que hoje a grande parte, ou grande contribuição para essa produção elevada que o Brasil tem, está relacionada com a mecanização agrícola. Mas nem sempre foi dessa forma. Tá? Dentro de um conteúdo que a gente vai estudar lá na frente, que é mecanização na agricultura de precisão, a gente vai perceber o quanto de tecnologias hoje a gente tem na produção agrícola. Só para ter ideia, hoje já tem testes de campo com tratores autônomos, que não há necessidade de um operador em cima da máquina, em cima do trator. Ele é manuseado, controlado remotamente, graças à tecnologia. Mas isso aí a gente vai ver, vai discutir um pouquinho mais lá na frente. Então, assim, toda essa tecnologia que a gente tem hoje dentro da agricultura, dentro do nosso dia a dia, nem, né, como eu falei, não é de agora. É uma evolução da humanidade. Então, como é que o homem criou tudo isso? Ele cria essas tecnologias conforme a demanda, a necessidade. Então, lá atrás, a invenção da roda, o surgimento do fogo, foram fatos marcantes
que contribuíram para a evolução da humanidade. E hoje, por exemplo, a internet, também algo recente já do século XX, eu acredito que também tem uma contribuição enorme na evolução da humanidade. Então, eu acrescentaria a esses dois eventos a criação da internet. Quando começou a agricultura? Data-se aproximadamente aí de 13 mil anos antes de Cristo. E como que surgiu a agricultura? Quando o homem percebeu que poderia cultivar seu próprio alimento. Então, anteriormente a isso, as pessoas eram nômades, eles viviam de lugar em lugares, né, conforme a demanda por alimentos, por água, né, e a disponibilidade local. Então, as pessoas eles ficavam mudando frequentemente de locais conforme a disponibilidade de alimentos. Só que aí eles começaram a perceber que, através de sementes, eles poderiam cultivar seu próprio alimento. Então eles começaram a se fixar em determinados locais, principalmente em beira de rios, e começaram a produzir seu próprio alimento. Então deixaram de ser nômade e passaram a ser sedentário. E aí nessa transição aí foi quando surgiu a agricultura. Quando passou a ser nômade, quando passou a ser sedentário, as pessoas começaram a ter demanda por alimentos em maior quantidade. Por quê? Porque começou a aumentar a quantidade de pessoas. Então foi aí que começaram a criar os vilarejos, as cidades. Então viram que, não dá mais para ir atrás do alimento, a gente tem que produzir alimento. O que a gente está produzindo não está atendendo o crescimento da população. E aí foi onde começou a se desenvolver e aumentar as formas de produção, né, de plantio, criando ferramentas que ajudavam no trabalho deles. Então, a partir daí, começou-se, né, de forma bem rústica, a criar enxadas, foices, facões, começaram a introduzir os animais para melhorar o processo de produção, começaram a desenvolver implementos para tração animal, e aí, consequentemente, aumentando a produção. Então, os séculos foram passando e foi sempre constante a evolução de máquinas e implementos agrícolas. Então, se percebermos nessa imagem, né, inicialmente, para fazer uma ilustração, né, o cultivo era feito praticamente manual. Depois foi desenvolvendo algumas ferramentas, mas também de uso manual, que agilizasse o processo de produção, que aumentasse o rendimento. Depois, a introdução dos animais e a criação de implementos para a tração animal. E, por fim, um conjunto de máquinas e implementos agrícolas que possibilitaram cultivar grandes quantidades de terras em intervalos de tempo menor. Então, ao passar do tempo, houve essa evolução, e principalmente por quê? Pela demanda pela produção de alimentos. Então, a demanda elevada de alimentos fez com que essa evolução acontecesse. Então, como eu falei lá no início, como é que temos toda a tecnologia e somos referência na produção de alimentos no Brasil, por exemplo, devido à necessidade de ter mais alimentos. Então, uma produção em alta escala, ela é dependente da mecanização agrícola. Então, imagine aí plantar ou cultivar 1000 hectares de soja manualmente, só com enxada ou com tração animal. Então, praticamente é inviável ou demandaria muita mão de obra humana, que poderia ser inviável economicamente. Então, a mecanização agrícola, para a produção em alta escala, ela é fundamental, porque nos dá autonomia, aumenta o rendimento e dessa forma é possível cultivar grandes áreas em intervalos de tempos menores quando comparado
a produção utilizando utilizando ferramentas e a mão de obra humana. O uso de máquinas é um dos principais pontos para o aumento da produtividade. Sim, né? Porque o conjunto mecanizado, máquina e implemento agrícola, como ele tem uma função específica, ele dá autonomia, dá rendimento e, principalmente, consegue depositar no solo a quantidade de sementes recomendada, a quantidade de adubo, a pulverização localizada. Então, o aperfeiçoamento das técnicas e o uso da mecanização agrícola fazem com que tenhamos um aumento de produção. A mecanização passou por algumas etapas até chegarmos no dia de hoje. Exatamente, né? Desde lá da utilização da mão de obra, né, atividades manuais, até as atividades mecanizadas que temos hoje, que vamos discutir nas próximas aulas. No entanto, hoje a mecanização defronta-se com alguns problemas sociais, em virtude da falta de alimentos para uma grande parte da população mundial. Então, historicamente, a demanda pela mecanização agrícola foi em virtude de uma necessidade de produção de alimentos. Só que hoje, ainda grande parte da população mundial, principalmente nos países subdesenvolvidos, ainda passam fome e há necessidade de que os alimentos cheguem até ele. Então, assim, com a mecanização agrícola conseguimos aumentar a produção, só que essa produção não chega a quem tem maior necessidade desses alimentos. E a gente vai conversar um pouco mais a seguir. Então, dentro dessa evolução histórica e da mecanização agrícola, houve algumas revoluções importantes, como a Revolução Agrícola, no século XVIII, século XIX, e aí ela ocorreu ali concomitante com a Revolução Industrial. Então eles têm uma íntima ligação, a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial. Porque durante a Revolução Industrial, houve uma migração das pessoas do campo para as cidades, para atender a demanda das indústrias. Só que aí houve um problema. Por quê? Porque a produção de alimentos se dá no campo. E essas pessoas que estavam envolvidas diretamente na produção de alimentos foram para a cidade. E agora? Como que vai aumentar a produção de alimentos se tem menos pessoas? E por outro lado aumentou a demanda de alimentos, porque essas pessoas foram para as cidades e havia a necessidade de se alimentar, visto que eles não estavam mais trabalhando na produção de alimentos, e sim na produção industrial. Então, a produção de alimentos necessária ao abastecimento de uma população que se urbanizava. Então, há necessidade de aumentar a produção. Então, conforme essa necessidade, aí deu um passo importante dentro da mecanização agrícola, que foi a criação de máquinas, o desenvolvimento de máquinas e implementos agrícolas. E aí, no século XX, veio a Revolução Verde, que era uma estratégia para elevar a produção agrícola. Então, a principal bandeira da Revolução Verde era combater a fome e a miséria dos países mais pobres, por meio de introdução de técnicas modernas de cultivo. E essa Revolução Verde foi criada lá nos Estados Unidos, a ideia de criar esse pacote tecnológico de mecanização agrícola e comercializar nos países subdesenvolvidos. Então, esse processo ocorreu através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e clima, adaptação a solos para plantio e desenvolvimento de máquinas e implementos agrícolas. Então, como foi criado pelos países desenvolvidos, mas a comercialização, a disponibilidade maior foi para os países subdesenvolvidos, que é onde tem a população mais carente e a demanda maior por alimentos. No entanto, é a população mais pobre. Então, o que aconteceu? Os países desenvolvidos desenvolveram a tecnologia e os países subdesenvolvidos que absorveram essa tecnologia. Então, criou uma dependência dos países subdesenvolvidos aos
os países desenvolvidos. Então, assim, muitos dos pequenos proprietários de terras ligados à agricultura comercial ficaram incapacitados de incorporar novas tecnologias. Ou seja, nos países subdesenvolvidos tinha muitos pequenos produtores, não tinham condições de pegar esse pacote tecnológico e abandonaram suas atividades ou vender suas propriedades. E aí, o que aconteceu? Quem tinha grandes quantidades de terras, que tinha dinheiro, aumentou mais ainda. Então, criou-se os latifúndios nos países subdesenvolvidos e aí pressionaram os pequenos produtores e muitos deles desistiram das atividades. Então, na Revolução Verde, teve essas anuâncias. Mas precisamos fazer algumas reflexões sobre a mecanização e os seus efeitos econômicos, sociais e ambientais. Então, uma questão importante que a gente precisa entender é que a mecanização agrícola, sem dúvida, e se bem aplicada, ajuda o agricultor, o produtor a aumentar a sua produção. Então, só para fazer uma analogia, ter uma ideia, que aqui não é o dado científico, mas para a gente ter uma ideia, se tiver na produção agrícola em que todo o processo for depender de um homem com uma ferramenta, pode alimentar até 3 pessoas. Se a produção agrícola for um homem mais tração animal, aí tem um rendimento um pouco melhor e a sua capacidade de alimentar até 6 pessoas. No entanto, se o homem usar da mecanização agrícola, do uso de máquinas e implementos agrícolas, aí a capacidade de produção de alimentos pode atender até 50 pessoas. Então, vejam aí a escala que se dá com o uso da mecanização agrícola. Por outro lado, o uso excessivo e inadequado da mecanização agrícola pode ter alguns fatores negativos, né, ou implicações negativas ao meio ambiente. Então, como eu falei lá no início, a mecanização agrícola, o conjunto mecanizado, máquina e implemento agrícola, a gente pode utilizar desde a supressão vegetal do desmatamento até colheita e algumas operações pós-colheita. Então, durante todo esse processo, o uso de máquinas, o trânsito de máquinas dentro da área pode provocar uma compactação. Durante a etapa do processo do preparo de solo, o revolvimento do solo, a mobilização do solo, pode deixá-lo exposto e susceptível à erosão. Então, são fatos que podem acontecer. Quando vem na etapa do plantio, continuamos com a utilização de conjuntos mecanizados e, se usar a adubação de fertilizantes químicos, podem trazer também impactos negativos ao ambiente. Nos tratos culturais, como por exemplo o cultivo mecânico, que também há uma mobilização do solo, pode também provocar uma compactação pelo trânsito de máquinas e implementos agrícolas na área, assim como deixá-lo susceptível à erosão. Na aplicação de defensivos, também pode causar impactos negativos, e para a aplicação de defensivo usa-se de máquinas e implementos agrícolas, e aí com o tráfego dentro da área pode ocasionar compactação no solo. Lá na colheita, novamente, compactação do solo através do tráfego de máquinas. Então, pode causar algumas implicações negativas. E tem ainda outros pontos que eu devo tocar com vocês, que é o uso de máquinas. O uso de máquinas e implementos agrícolas demanda hoje, né, um consumo elevado de combustível, que é uma fonte não renovável, o petróleo. E o uso de máquinas também gera na atmosfera ou insere na atmosfera o CO2, que pode causar o efeito estufa. Máquinas também utilizamos de lubrificantes, né, de óleos, que podem causar algum vazamento e contaminar o solo. Então, assim, o uso de máquinas e implementos agrícolas nos auxilia a aumentar a produção. Uma produção de grande escala depende
da mecanização. No entanto, o uso excessivo ou uso inadequado pode trazer efeitos negativos ao meio ambiente. E agora, o que a gente faz? Usa ou não usa a mecanização agrícola? Então, eu deixo essa reflexão para vocês. E como minha opinião, para a produção de alimentos hoje, é necessário a mecanização agrícola. Então, na minha opinião, vocês podem discordar, tiverem argumento para isso, não tem problema, aqui é um ambiente de discussão. Eu creio que para a gente produzir a quantidade de alimento necessária, a gente tem que usar da mecanização. E usar bem e trabalhar tecnologias que diminuam os impactos negativos. Quais tecnologias? Por exemplo, para minimizar, podemos recorrer a técnicas e equipamentos, conjuntos mecanizados que conduzem uma nova abordagem em relação à mecanização agrícola, tais como mobilização mínima do solo. Então, revolver o solo o mínimo possível. O plantio direto, o plantio na palhada, que também, de forma geral, ajuda a conservar o solo e diminui o impacto. O uso de operações combinadas, como por exemplo, em vez de fazer aração e agradagem, então faz duas operações em uma só, como agrar e aradora. Plantio e adubação, então uma semeadora adubadora. Então a conjugação de operações agrícolas diminui esse impacto. Tratores modernos que estão sendo desenvolvidos com motores elétricos. Então já diminui o impacto, a produção de CO2 e de liberação na atmosfera. Então reduzindo assim o efeito estufa. Então procura-se meios para diminuir esses impactos e que a gente consiga aumentar a produção. Então a gente não pode se iludir, este é o único lugar que temos para morar, então a gente tem que cuidar bem dele. E para a gente finalizar a aula, eu trouxe alguns conceitos, terminologias utilizadas dentro da mecanização agrícola. Então, o que é uma operação agrícola? É toda atividade direta e permanentemente relacionada à execução do trabalho da produção agropecuária, como por exemplo, a gradagem. Então, a gradagem, o plantio, a aração, subsolagem, colheita, pulverização, adubação, são operações agrícolas. E o que são máquinas agrícolas? São máquinas projetadas especificamente para realizar integralmente ou coadjuvar uma operação agrícola, como por exemplo um trator agrícola de pneus. E as máquinas têm a capacidade de produzir sua própria energia, tá? Energia mecânica. Então isso é importante. O que é um implemento agrícola? O implemento ou sistema mecânico com movimento próprio ou induzido em sua forma mais simples, cujos órgãos componentes não apresentam movimentos relativos. Por exemplo, grade. Então, o implemento agrícola ele não consegue exercer suas funções por conta própria. Por exemplo, um arado, a função dele é revolver o solo. Ele não tem por si só fazer essa movimentação do solo. Precisa de uma fonte, por exemplo, uma máquina, um trator agrícola de pneus. Então, para o implemento realizar suas funções, tem a necessidade de uma máquina para acionar alguns comandos desse implemento agrícola. O que é uma ferramenta agrícola? É um implemento em sua forma mais simples, o qual entra em contato direto com o material trabalhado, acionado por uma fonte de potência qualquer. Então pode ser uma enxada, uma foice, um facão, uma tesoura de poda, um rastelo e assim por diante. O que é um implemento agrícola combinado ou conjugado? É um implemento que possui em sua estrutura básica órgãos ativos que permitem realizar simultaneamente ou não várias operações agrícolas, como uma grade aradora, uma plantadora adubadora, uma semeadora adubadora. E por fim, trago o conceito aqui, a gente vai escutar muito, talhão. O que é um talhão? O que é um talhão? É a subdivisão de uma área. Então, se você tem 10 hectares, por exemplo, e divide em 4 partes de 2,5 hectares, então cada uma dessas partes, essa subdivisão, é um talhão. E um talhão ele é separado do outro por carreadores ou por uma estrada principal, uma estrada rural. E aí dentro do talhão a gente tem a cabeceira,
tem as bordas. Então, por hoje é isso e até a próxima aula.